Você falou do abraço, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tive uma evolução gradativa, né, ali de abraço. Eu era a pessoa que odiava dar abraço, sempre, assim, uma coisa meio de criança. No reality show eu aprendi a ter mais esse contato. Por exemplo, tem coisa que eu não suporto, que alguém pegue na minha orelha assim, eu acho bizarro. E abraço era uma coisa que eu não dava. E aí eu fui aprendendo e tal. Só que no começo, você vai percebendo os tipos de abraço. Tem pessoas que abraçam de uma forma. Eu abraço de um jeito estranho. Como que você consegue ler esse tipo de abraço? Assim, aquele abraço que é o abraço por obrigação, um abraço demorado, um abraço... Você sente, não sente? Dá pra sentir. De novo, Quando eu não tenho muita intimidade, eu abraço a pessoa meio de lado, assim. Eu falo que é muito engraçado, principalmente homens, né? Uhum. Os homens, eles não foram ensinados... A dar abraço. Não é do abraço. É não compactuar, não expressar carinho para outro homem. Normalmente, de novo, isso é uma coisa que vem... ninguém nasce com isso. Mas, normalmente, como é que é? Pode reparar, as meninas, elas têm mais aquele arquétipo do quê? Da cuidadora, uhum. de cuidar, da cuidadora. Já o menino, né, ele tem mais aquela situação do quê? De produzir, do arquétipo do guerreiro, Lembrando, vencedor. Não que seja assim, ou que tenha que ser assim, mas a cultura traz que a menina é mais delicada e o menino é mais espivitado. Uhum. Não que tenha que ser assim e não que sejam assim, mas culturalmente, aí vem sempre as exceções nessa hora. Mas eu era Maria Moleca. Mas eu subia na árvore. Ok. Mas pega um grupo de 1000 pessoas, de 1000 crianças, você vai ver que a maioria, você vai ter as exceções, você vai ter a turminha do meio, mas a maioria as mulheres são mais detalhistas, são mais acolhedoras, até porque geneticamente é que vai gerar. Imagina se ela não tivesse, arquetipicamente, o ato de aguentar, cuidado, olhar, Imagina, aquela porrinha nasce. Eu tenho que ter um olho clínico para ver o que é carrapato, o que não é. O que é uma brotoeja, o que não é? Aquela ligação de tipo, ele vai sentir dor, não vai sentir dor, tá sentindo, o que é? Então... Rapaz, carrapato, a pessoa pariu porque imagina, eu tô dizendo isso sempre quando você vê hoje, imagina lá atrás, no tempo das cavernas, o perigo que era você ter uma alergia, você ter um bichinho na pele, você tendo algo ali que tá te atacando. Então, instintivamente, a mulher ela já cresce com essa coisa Isso, de cuidar, da maternidade, de você ser a protetora, de dar o leite. Imagina, cara, um ser humano que alimenta outro. Você produz alimento. Alimento é vida. Cara, a ligação da mãe com o filho é muito maior. Sim. Em contrapartida, o que o homem está fazendo nessa situação? Lembrando, de forma arquetípica, caçando, protegendo. Ele vê o macro, ele vê o tudo, ele vê o tigre chegando. Uhum. Ele não consegue ver a brotoeja. Do mesmo jeito que ela, muitas vezes, não vai perceber as artimanhas de uma emboscada. A mulher vê mais o micro, o homem vê mais o macro. E hoje, qual que são as maiores reclamações? O homem, ele escaneia e fala, vai ter confusão aqui, alguém vai brigar ali... A mulher já é o quê? Você não reparou que eu cortei o cabelo. Você não reparou que eu pintei a unha. Ela vê muito mais o micro. Ela vê, inclusive, um pedaço de batom na gola do cara que ele não percebeu. Ela vê um fio de cabelo que ele não percebeu. Então, uma coisa que eu ia te perguntar, não sei se... E lembrando, isso porque assim, a gente tem que às vezes reforçar, porque tem que desenhar e explicar o desenho. De forma arquetípica, é o imago. Não é que todas as vezes são assim. E essa parte do abraço, voltando, que a pergunta foi do abraço. Uhum. O menininho, normalmente, quando ele começa a ter um afeto... Ele é ensinado que ele tem que ser mais insensível. Homem não chora. Tipo, homem não chora. Olha as programações que você vai colocando. Homem não chora. Homem não se abraça. Isso é coisa de gay. Imagina um homem. E aí esse moleque cresce. E aí eu falo, tem a parte engraçada e a parte trágica. A parte engraçada é que ele não consegue abraçar outro homem de peito. Incomoda. Porque tipo assim, como assim? Eu tô encostando a minha barriga, o meu ventre, em outro homem. E aí, como você falou, aquele abraço meio de lado. Opa, e aí? Bate na barriga ainda, né? Opa, e aí? A parte trágica. Tem muitos homens que nunca expressaram amor para outro homem. Nunca disseram, eu te amo. Nunca falaram para o pai, pai, eu te amo. Beijar o pai na face, abraçar de peito e falar, eu te amo, pai. Nunca fizeram isso na vida. Talvez hoje, agora, pessoas que estão escutando a gente falam, cara, eu nunca falei eu te amo pro meu pai. Aí você fala, por que você nunca falou eu te amo pro seu pai? Não sei.
E não sabe mesmo. Mas isso tem muito a ver também, por exemplo, o pai é a primeira figura masculina que você tem ali na sua volta. Então, é basicamente o que você... Pra chegar nessa pergunta, eu até queria te perguntar uma coisa que eu já tentei falar no outro podcast e algumas pessoas não entenderam. Que é sobre... Dentro de cada ser humano, cada indivíduo, a gente tem, independente do seu gênero, de tudo... Você tem a sua energia masculina e você tem a sua energia feminina. Isso. E inclusive fala ânimos e ânima. Ânimos e ânima? Ânimos é a parte masculina e ânima é a parte feminina. E a gente tem, é isso aí, perfeito. E aí quando eu tentei explicar, as pessoas, não, mas espera aí, como assim a energia feminina tem a ver com cuidar e a energia masculina tem a ver com a ordem? Porque eu não sou... Não, mas é que assim, naturalmente, não sei se, né, como eu posso dizer isso... Cada ser humano tem e você tem que, na medida do possível, deixar isso equilibrado de uma forma. Se você Ou você busca no outro, isso que é legal. Porque se você deixa a sua energia, você como homem, deixa a sua energia feminina muito mais baixa, você perde a sua sensibilidade, perde algumas outras coisas. Boa. E se você é mulher, não tem a sua energia masculina equilibrada, você também perde um pouco do sentido de ordem, de... Tem a ver isso que eu tô falando? Tem a ver. E olha que legal. Que explicasse um pouco mais sobre isso que as pessoas não... Vamos lá, olha que legal isso. E outra, vamos só resgatar um pouquinho ali de trás que vai juntar com isso. Você tem o arquétipo, o imago, ou seja, coisas que vêm no seu DNA de milhares e milhares de anos, e você tem a adaptação. Então tem gente que vai falar assim, nossa, mas eu cuidei dos meus... Homem, de repente um homem fala, não, minha mulher morreu, eu me separei, e eu cuidei muito bem do meu... Sim, adaptou. A adaptação faz com que você... aprenda comportamentos, aprenda habilidades. Isso não quer dizer que o passado arquetípico, o imago, a imagem do que você tem, né, as regrinhas que você tem já pela evolução de milhares e milhares e milhares de anos, seja invalidada. Ou seja, você tem algo natural que pode ser adaptado. Normal. Agora vamos lá. O Jung já dizia que você tinha o ânimos e a ânima. Então a sua parte psíquica masculina, que é o ânimos, e a parte psíquica, que é a ânima. Tanto homens quanto mulheres. E olha que legal. E é como você disse. Você vai ter o ânimos pela sua parte arquetípica e vai ter o reforço disso através da sua criação. Então, eu posso ser um homem... geneticamente homem, que teve a sua parte ânima mais valorizada. E isso vai tornar essa pessoa mais sensível, mais, às vezes, até feminina perante ao padrão que existe dentro daquela amostragem maior. Porque aquilo foi mais estimulado nele. Exato. Agora, olha que legal. A gente busca, a gente projeta o ânimos e o ânimos, ou seja, o nosso ao contrário. Então, por exemplo, eu sou homem, eu tenho ânimos. Eu tenho uma parte inconsciente de ânima. Eu vou buscar na minha parceira aquilo que eu não tenho para equilibrar dentro de mim. Sacou? Ou seja, aquilo que me falta na minha ânima, eu vou buscar na outra pessoa para justamente criar esse equilíbrio. É muito legal isso. Então, por exemplo, eu fui criado numa família que tinha muito mais mulheres. Então, olha, e eu acho mó barato quando as pessoas falam assim, nossa, o Ricardo... Depende da análise, né? É assim, se eu analiso e é o contrário do que a pessoa espera, aí, nossa, ele é sexista, ele é machista, ele é feminista, ele é não sei o que lá. Eu falo que é impossível eu me tornar um cara machista pelo simples fato. Eu era o caçula de uma família de 3 mulheres, né? Aí, eu tinha mais tias do que tios, mais primas do que primos. E o mais interessante, a minha identidade feminina era minha mãe e minhas irmãs mais velhas. Então, as irmãs, assim, o que era o modelo de inteligência? Era a minha irmã Márcia. Eu falo assim, cara, eu não conheço uma mulher, não conheço uma pessoa mais inteligente do que ela. Que por acaso era uma mulher. Então, para mim, cara, minha irmã é muito inteligente. Eu tinha uma outra que era extremamente esportista. E eu falava, caraca, então meu modelo de esporte, de saudável, até hoje, era Salete. A outra era bandeirante, sabe, escoteiro? Tem o escoteiro, a menina é bandeirante. Eu acho que hoje nem existe mais bandeirante, eu acho que é escoteira feminina. E eu achava ela, tipo, caraca, mano, olha que loucura que ela faz, habilidade. Então, os meus maiores referenciais... Foram mulheres. Foram mulheres, cara.
Sabe, tipo assim, a minha mãe, eu falo que minha mãe foi a mulher mais assim... Minha mãe nunca me bateu, cara. Ela quebrava minhas pernas com perguntas. Com perguntas, cara. Ela fazia umas perguntas, me fazia pensar, eu falava assim... Rapaz, a minha quebrava no bambu mesmo, na cinta, na... E aí, e olha que legal. Não dava nem tempo de pergunta. Como essas mulheres eram mulheres fortes, eram mulheres de tomada de decisão, que tipo de mulher que eu fui buscar? Uma mulher um pouco mais sensível, não? Mulheres fortes também. Fortes? Claro. Porque a minha ânima, o referencial da minha ânima era o quê? Uma mulher achei forte. Que você ia ter buscado algo então o meu ânimos era mais fraco. O meu ânimos era mais fraco. Eu me sentia menos do que elas. Entendi. Então, se eu me sentia menos, a minha ânima dentro de mim era maior do que meu ânimos. E aí eu buscava justamente esse tipo de mulher que eu aprendi a respeitar. Minha esposa é extremamente impositiva, ela como é que se fala? Pra você ter uma ideia, as nossas contas são separadas desde quando a gente namora, cara. Eu nunca paguei nada para minha esposa no sentido de eu preciso, sei lá, comprar qualquer coisa. Ela compra com o dinheiro dela. Ela tem os investimentos dela. É óbvio, vamos jantar, vamos viajar, mas ela briga ainda comigo. Eu falo assim, viaja, deixa eu pagar isso. Eu falo, não, deixa eu pagar. E ela é impositiva. Não, você já pagou o avião, então eu vou pagar o hotel. Assim, cara. Uhum. A gente briga porque, tipo assim, esse lance até o negócio do Caio, né? Cara, eu vou pagar ela. Não. E às vezes ela dá tapa na minha mão, tá com a maquininha do garçom, eu vou pagar essa. Então ela é muito... Como é que me fugiu a palavra? Firme. Não, que você não precisa de alguém. Independente. A minha esposa é extremamente independente. Ela, tipo assim, ela tem a vida financeira dela completamente separada da minha vida financeira. As contas dela, ela paga, eu pago as minhas contas. E aí é óbvio, outras contas eu pago, porque eu falo, eu não acho justo, que nem o Caio falou, não sei o quê. Apesar que eu entendi o que ele disse, né? Que ele falou, não tenho obrigação de pagar tudo. Mas se eu quiser pagar, eu vou pagar. Ele usou uma palavra errada e aí, né? A minha esposa é extremamente independente, ela é extremamente impositiva, não se deixa, tipo, não, eu vou pagar, eu quero dividir, eu quero fazer. Então, o meu referencial era esse. E agora uma curiosidade. A menina, olha que loucura. A menina, ela pega o referencial do pai diretamente. O menino, ele pega o referencial a partir da mãe. É o que a mãe acha do pai. Saca? É muito louco isso. Ele pega o referencial de masculino através da visão da mãe dele. Exato. E a menina pega o referencial do pai, pega o referencial da mãe através do que o pai acha. Porque o que acontece? A criação, né? Apesar que tem uma influência entre os dois, mas é muito mais. A menina, ela consegue, porque, de novo, ânimos e ânima, ela consegue perceber essa diferenciação e perceber a completude. O menino, normalmente, ele vai ter a influência da mãe em relação ao que o homem é. Por quê? Porque principalmente se tiver uma família tradicional e que se compõe ali. Normalmente, por essa ligação maternal, arquetípica, alimento, cuidado e tudo mais, o que a mãe acha do pai influencia muito a formação do que eu acho do que é o ânimos, o que é o homem em relação à minha persona. Olha que doideira. E a mulher já consegue ser mais independente de formar isso sozinha. Exato. Você entendeu? É muito interessante isso. E você vê em vários dados clínicos, em várias literaturas, vários estudos de caso, que você depois vê isso acontecendo. Porque como é que é o estudo disso? É você depois acompanhar a vida dessas pessoas, é acompanhar o desenrolar, é o desenrolar terapêutico. E aí você percebe que o quanto que isso se encaixa. Aí, de novo,
Vai ter alguém falando, mas eu discordo porque na minha casa... Então, de novo, na sua régua, na sua experiência, a sua experiência não é o todo. Problema seu, você é uma exceção, parabéns, ganhou um troféu. O povo também... Não gosta. Dá pra entender o que a gente tá falando, né? Não, mas é bom explicar porque a pessoa, não, mas a minha mãe odiava o pai. E eu amava, então isso não vale. Então não é porque você teve essa experiência que num grupo de 1000 pessoas você vai ter isso. Quanto tempo elas vão dominar o mundo assim, tipo, total mesmo? Porque pra aguentar dor. Dão de 10 a 0, Não, pra mim eu acho que já domina.